Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia para o 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Antônio Russo, então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos ver aí o tema da aula. O tema da aula hoje é Complexos Regionais e Regiões do Brasil. E nós vamos ver aí a habilidade que é a mesma da aula anterior, né, a continuidade aí do tema, que é a habilidade 15, analisar as divisões regionais do IBGE e outras propostas de regionalização, tais como os complexos regionais ou regiões geoeconômicas, e descrever as características culturais, econômicas, naturais, políticas e sociais de cada região brasileira. Unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E falando aí sobre essa questão da formação territorial do Brasil, nós vamos assistir aí um vídeo, né, que fala qual é o extremo norte do Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos mais sobre o ponto extremo norte do Brasil. Sabe aquela expressão do Iapoque ao Chuí, muito usada quando queremos nos referir ao país todo numa só frase? Pois é, saiba que ela não está certa. Essa expressão foi tão difundida que é tema de música, Viagem sair para conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí. título de livro e até percurso de maratona. O Iapoque era uma referência ao extremo norte do território brasileiro. Era, no passado mesmo. Em 1998, utilizando a mais avançada tecnologia da época, que você conhece como GPS, uma comissão oficial confirmou o que já se sabia desde 1933, que o extremo norte do Brasil não fica no Oiapoque, no Amapá. O Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Desde ontem, a bandeira brasileira está fincada num ponto remoto da Amazônia. É o novo marco do extremo norte do país. Então, o que fazer com um marco gigantesco construído no Oiapoque? Deixa como lembrança para a cidade. Mas o que são esses marcos? Esses marcos são uma forma de materializar as áreas limites de um território. No passado, os exploradores definiam os limites territoriais da seguinte maneira: se em uma região existia um rio, de um lado o território pertencia a um e do outro pertencia a outro. Isso funciona bem em regiões onde existem rios, mas nem todas as fronteiras os têm. E a localização precisa é um trabalho difícil, principalmente em uma época em que recursos tecnológicos de localização eram escassos ou imprecisos. Entendeu agora por que os marcos são necessários? Depois da confirmação em 1998, o IBGE foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para participar de uma expedição oficial para construir um novo marco para o extremo norte do país. Mas para definir com precisão o local de construção do novo marco, era preciso encontrar o antigo, colocado em 1933 no Monte Caburaí, em Roraima, por Braz Dias de Aguiar, capitão de mar e guerra e chefe da Comissão Demarcadora de Limites da época. Mas achar algo que estava ali há mais de 80 anos não foi um trabalho muito fácil. A floresta úmida e a chuva que não dava trégua atrapalhavam a instalação dos acampamentos. Além disso, o acúmulo de muita matéria orgânica durante tantos anos pode ter encoberto o marco, que acabou não sendo encontrado. Então, a equipe de pesquisadores realizou novas medições com modernos aparelhos de GPS e definiu, através de coordenadas geodésicas, o local onde foi construído o novo marco no Monte Caburaí, em Roraima, próximo à nascente do rio Ailã. Essa definição foi feita utilizando os mais modernos instrumentos de medição e foi acompanhada por representantes oficiais, tanto do lado brasileiro quanto do lado da Guiana. Portanto, fica a dica para quando você quiser falar corretamente dos pontos extremos do país. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, né? Então, essas músicas aí que falavam do Oiapoque ao Chuí, tem que mudar aí do Caburaí ao Chuí, né?
próximo aí da nascente do rio Ailã, em Roraima, tá certo? É a tecnologia, né? A tecnologia vai avançando e, obviamente, né, a geografia, né, está sempre aí atrelada aí com a tecnologia, então a gente, né, com geoprocessamento, com todo esse processo aí de satélites, estão cada vez mais, né, utilizando a tecnologia nos meios geográficos. A gente viu, né, na aula anterior várias mudanças aí na geografia aí dos mapas das regiões do Brasil, principalmente a partir de 1940, né, na qual nós temos o IBGE. Então aí vai mostrando aí as divisões até chegar na divisão atual, né, que é a divisão aqui, que nós vamos ver no mapa, que foi formulado pelo IBGE em 2010. Tá? Então vamos lá acompanhar na tela. Então está lá 5 regiões que a gente viu até na aula anterior, né, e essa divisão regional, ela tem aqueles aspectos que a gente já viu, né, que iniciou com os aspectos fisiográficos, né, a questão do clima, da vegetação, né, todo o processo de relevo, tem a questão cultural, né, mas também tem a questão que é denominada aí de mesorregiões e micro-regiões, que também faz parte dessa questão fisiográfica, né, e introduzida pelos municípios. Ela foi instituída em 1989, foi utilizada até 2017, né, essa denominação de mesorregiões e micro-regiões pelos municípios do Brasil. A gente percebe que essas regiões elas são divididas pelos limites dos estados, então respeita os limites territoriais de cada estado, né, e hoje nós denominamos esses tipos de regiões, esses tipos de divisões regionais, de regiões geográficas intermediárias ou imediatas, né, que aí, né, foi feita a revisão, né, dessa divisão regional brasileira, a última vez em 2017 pelo próprio IBGE. Então essa divisão regional do Brasil que a gente viu na aula anterior, que viu nesse mapa aí, né, das 5 regiões, é a divisão oficial que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia. Agora tem outros tipos de regiões, né, que a gente acaba estudando, que a gente vai ver aí nas próximas telas. Então vamos lá, né, seguir aí a propostas de regionalização do Brasil. Acompanhem na tela. Então, o conceito de região ele é polissêmico, né? Ou seja, a região você pode dividir por várias características ou uma característica só. Você pode dividir a região por relevo, por clima, pode ser o fisiográfico, como é utilizado clima, vegetação e relevo ao mesmo tempo, pode ser a região dividida culturalmente, né? Político, social, pelo IDH. A região, você decide, né, lógico, por aspectos, né, e características oficiais, a forma que você quer dividir a região. Você pode, na sua casa, aí, dividir a região que você deseja no Brasil ou no seu município, da maneira que você achar. Mas você precisa dar uma característica desse tipo de região que você almeja, tá certo? Por isso que nós falamos que as regiões elas são aí polissêmicas. Né, e por essa razão torna-se necessário classificar a respeito do que entendemos por região e regionalização. O conceito de região é um dos mais importantes da geografia e foi desenvolvido como uma forma de entender o espaço geográfico, a partir de sua fragmentação em particularidades detentoras de características relativamente homogêneas ou identificáveis. Né? Quanto mais próximo essa relação das características, né, melhor para você fazer essa regionalização. Das regiões naturais, passando pelas regiões homogêneas e depois pelas regiões funcionais. O desenho de regionalizações foi tido como uma forma de compreender, ordenar e planejar o território. Né? Então nós temos várias divisões no Brasil. Nós temos lá as divisões, né, dos domínios morfoclimáticos. Né? Então essa divisão vai se basear o quê? Né? Principalmente na climatologia e no relevo, né, na morfologia da região. Né, então você tem uma divisão regional. Então, sempre lembrando, aquela região, a divisão regional oficial do Brasil é aquela do IBGE com as 5 regiões. Mas, como eu falei, você caracterizando, né, a divisão regional, você pode dividir por vários aspectos, tá certo? Uma das divisões que a gente estuda muito em geografia, que até cai, né, em vestibulares, né, tanto lá para quem está no 9º ano, né, para escolas técnicas, ou até para ensino médio, está estudando lá o ensino médio e vai prestar vestibular para as universidades, é a de Geiger, tá, que a gente vai ver aí nas próximas telas. Então, vamos lá, proposta de divisão do Brasil de Pedro Pinchas Geiger.
Então, Geiger baseia a sua proposta na formação histórica do Brasil, retratando 3 complexos regionais que se articulariam por meio da economia industrial da região Centro-Sul. Seu foco é no processo histórico de formação do território brasileiro e a integração nacional a partir da industrialização, buscando ao mesmo tempo as inter-relações regionais que dão a partir da articulação no país ao seu centro econômico e ao foco nas características históricas e naturais que caracterizam essas regiões. Então, além de pegar aquele aspecto histórico das regiões do Brasil, né, dos estados e até dos municípios, ele pega também a questão das indústrias, dos processos industriais que ocorreram nesses estados e nos municípios. Então, vamos lá ver o mapa do Pedro Pinchas. Então, acompanha aí na tela. Então, nós temos aí a proposta, né, no mapa aí da divisão do complexos regionais, coloca aí na tela, por gentileza, né, ou a denominação de região geoeconômicas, e ele dividiu aí em 3 regiões aí. A região Amazônia, que está em verde, né, nós temos a região Nordeste, que está em amarelo, e a região Centro-Sul, que está em azul. Né? Qual que é a característica interessante que a gente vê aí? Ele não respeita os limites territoriais dos estados. Né? Então, você pega lá, por exemplo, na região Nordeste, né, você tem lá a parte oriental do Maranhão, na região Nordeste, e a parte ocidental na região amazônica. Né? Pelos aspectos que foi citado aí para vocês. Né? Como o norte de Minas Gerais, por exemplo, também está na região Nordeste, principalmente pelo aspecto climático, que é muito parecido dessa região com a região Nordeste, né, a vegetação, né, que é a caatinga. Então, todo esse processo aí, né, levou-se, né, ao Pedro Pinchas Geiger a separar o Brasil em 3, né, macro-regiões que são denominadas por ele por complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Né, a região azul, né, a região mais rica do Brasil, né, que tem o potencial industrial da região sudeste, tem a agropecuária na região sul e na região centro-oeste, né, o comércio que tem essa relação com essa região aí. Então, todos esses aspectos aí que foram colocados aí por Pedro Pinchas, principalmente a partir da década de 1960, década de 1970, foi elaborado, né, essa divisão regional do Brasil. Então, quando você faz essa divisão regional, você tem que ter as suas características próprias. Né? É que nem Milton Santos. Né? Milton Santos dividiu, né, o Brasil também, né, em outras regiões, diferentemente da divisão oficial do IBGE, que é aquela região, né, dos complexos econômicos, que ele também coloca lá como 4 Brasis. Vamos ver aí na próxima tela. Então, nós temos aí a proposta de regionalização elaborada por Milton Santos e Maria Laura Silveira, 2001. Né? Os autores propõem a divisão do país em 4 Brasis, levando em consideração aspectos socioeconômicos e, principalmente, o meio geográfico presente nessas regiões, com foco no entendimento da articulação do território brasileiro a partir da inserção de nossa economia periférica no capitalismo globalizado, por meio da análise dos fluxos que ocorrem por meio da infraestrutura que dá suporte às redes de informação, mercadorias, capitais e pessoas. Milton Santos e Maria Laura Silveira buscaram falar o território a partir de sua história e da história das técnicas. Então veja que interessante aí, diferente de Geiger, né, que se baseia principalmente no aspecto das indústrias, né, Milton Santos aí já, né, e a Maria Laura já se põe a questão da globalização. Nós já estamos falando aí de século XXI. Né, então essa interferência externa, esse processo global que acontece no Brasil, que não é igual, ele não é homogêneo. Né, cada região, cada estado tem um aspecto global, tem estado que não participa da globalização, mesmo dentro do Brasil, que é um país globalizado. Vamos ver aí na próxima tela o mapa aí, proposto aí por Milton Santos, dividindo aí o Brasil em 4 regiões. Então nós temos aí a região amazônica também, né, como tem lá do Geiger, nós temos a região Nordeste, né, que está lá em um laranja, né, a região Amazônia em verde, nós temos a região Centro-Oeste e nós temos a região que ele denomina de região concentrada.
Tá? Então, diferentemente de Geiger, né, essa divisão feita aí, né, por Milton Santos e pela Maria Laura, ela tem essa condição aí, né, não só do aspecto social, né, mas também o aspecto econômico, mas influenciado principalmente pela globalização. Né, e também, logicamente, né, como qualquer divisão geográfica, né, principalmente, tem os aspectos naturais aí, né, como a questão aí dos rios, planaltos, né, ou os artificiais, que são aqueles objetos aí criados pelos homens, pelo ser humano, principalmente para mostrar as divisões territoriais dos estados e até dos países, tá certo? Então, são essas duas divisões aí que a gente tem, né, que se utiliza muito junto com a região, né, a divisão regional oficial do IBGE. Mas, como eu falei para vocês, tem outras divisões que podem ser estudadas aí no nosso cotidiano da geografia, tá certo? Vamos fazer uma atividade? Então, vamos lá, acompanhe aí na tela aí a atividade. Então, vou ler aqui o texto. A Constituição Federal de 1988 transformou em distrito estadual pertencente ao estado de Pernambuco, arquipélago vulcânico situado a cerca de 350 quilômetros ao largo da costa nordeste do Brasil. Tem o nome da sua maior ilha, um parque marinho e santuário ecológico protegido com uma ilha costeira recortada e vários ecossistemas. É reconhecida pelas suas praias pouco urbanizadas e por atividades como, por exemplo, o mergulho, as tartarugas marinhas, as raias, os golfinhos e os tubarões dos recifes nadam nas águas quentes e cristalinas. Qual o nome desse arquipélago? Né, eu falei isso na aula anterior. Então vocês vão ter aí 1 minuto e meio para estar respondendo, né, qual o arquipélago que nós estamos falando aqui. Até mais. Então, está aqui unanimidade aqui no nosso chat, né? Fernando de Noronha, né, foi até citado ontem, né, nas separações aí, na última Constituição de 1988, que é a atual, né, definiu aí como sendo, fazendo parte aí do estado de Pernambuco. Então, a professora Márcia, a professora Débora, né, a professora Gisele e diversos aí professores responderam aí, né, as respostas aí que vieram dos alunos, né, principalmente nessa questão aí do arquipélago de Fernando de Noronha. Agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai ver algumas características das regiões oficiais do Brasil pelo IBGE. Tá? Então, nós vamos começar aí com a região, né, da região norte. Né? Então, vamos lá para a região norte do Brasil. Então, ela é a maior do Brasil em extensão territorial, tem a menor concentração populacional. Quando a gente fala que tem a menor concentração populacional, é quando a gente fala na densidade demográfica, né? A população relativa, que é habitantes por quilômetro quadrado. Né? Ela tem a floresta amazônica, a maior do mundo, né? Tem a maior biodiversidade do planeta, com a extensa fauna e flora, tem a maior bacia hidrográfica das Américas, o maior rio do mundo, que é o rio Amazonas, né? Tem concentração aí de pessoas nas margens dos rios, né? Os ribeirinhos, né? Que a sua economia básica é a economia pesqueira,
Também temos aí comunidades indígenas, comunidades caboclas, né, extrativistas, né, comunidades quilombolas, né, e populações aí que vivem nas cidades. Então, a região norte, né, pelo seu aspecto aí, ela tem uma concentração populacional bem menor por causa da sua extensão territorial, que é a maior do Brasil, tá certo? Vamos já para a segunda região aí, que é a região centro-oeste. Né? É a segunda maior em extensão territorial, ela é menos populosa, né? Então ela tem uma menor quantidade populacional das 5 regiões. Tá? Ela tem em torno aí de 16 milhões de habitantes. Ela é dividida em 3 áreas principais de relevo: o Planalto Central, Planalto Meridional, né, e a planície do Pantanal. O clima predominante é o tropical semiúmido, tem as 2 estações bem definidas, né, um inverno seco e um verão muito quente e chuvoso. Né, as temperaturas aí variam, né, dependendo aí da estação do ano, né, podem chegar a 40 graus nos meses mais quentes, como 15 graus nos meses mais frios. Tem a maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal. Né, a vegetação que predomina na região é o cerrado. Né, no norte de Mato Grosso, ele tem lá a floresta amazônica, com muitos rios, que formam 3 grandes planícies hidrográficas: a amazônica, a do Tocantins-Araguaia e a Platina. Tem uma cultura bem diversificada, tem uma população de origem multicultural, vindas de diversos lugares do Brasil, tá certo? Então essa aí é considerada aí a segunda em extensão, que é a região centro-oeste, tá? Em extensão territorial. A terceira aí é a região nordeste, tá? Ela tem aí a composição de 9 estados. Ela é conhecida como o berço do Brasil, né? Porque foi a primeira região do país a ser ocupada pelos colonizadores. Né? Ela tem grandes contrastes sociais, né? Tem uma diversidade aí do seu povo, né? Rica, cultural, clima quente, né? E tem belas praias aí. Ela tem uma divisão, né, que a gente denomina aí de 4 sub-regiões, que é o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Né? Então, interessante que a região nordeste, né, diferentemente lá das outras regiões, a gente divide em 4 sub-regiões, principalmente pelos aspectos diferenciados, né, dos aspectos físicos, né, os aspectos climáticos, principalmente o aspecto vegetativo, o de relevo, né, e até a relação, né, do físico com o socioeconômico. Né, por isso que ele é dividido nessas 4 sub-regiões, e é até interessante fazer uma pesquisa sobre essas 4 sub-regiões aí. Tá? A próxima região é a região sudeste. Ela é a mais populosa que nós temos aqui no Brasil, tem a maior concentração populacional, é a região considerada mais rica do país, né, possui a única megalópole do Brasil, que é São Paulo, tem um relevo com superfícies elevadas, como as serras da Mantiqueira, da Canastra e do Mar, né, tem as planícies costeiras, que são largas e formas amplas baixadas litorâneas, tem o clima tropical, que predomina no litoral, com temperaturas altas, 2 estações bem marcadas, o verão chuvoso e o inverno seco. Tem os planaltos com clima tropical de altitude, com grandes variações de temperatura. A sua vegetação, ela varia de acordo com o clima, né, mas a maior parte é formada aí pela Mata Atlântica, que se encontra, logicamente, a gente já, né, sabe, né, bastante devastada por causa da urbanização e da expansão agrícola. Já no estado de Minas Gerais predomina a vegetação de cerrado e da caatinga. Né? Então a população da região sudeste ela é predominantemente urbana, né? Ou seja, mora em cidades e se caracteriza por uma grande diversidade étnica e cultural. Tá? E para finalizar, nós temos aí a região sul, que tem uma economia influente no país, né? Principalmente aí a questão da agropecuária, né, e das agroindústrias. Nós temos aí extrativismo, também o turismo. Né, o relevo da região sul, ele tem o seu planalto no Planalto Atlântico e o Planalto Meridional, que é mais ao sul, por isso meridional. Se localiza mais ao norte da região, onde é possível encontrar uma formação vegetal típica chamada de Mata das Araucárias, né, que são aquelas árvores de grande porte. Ao sul da região encontram-se formações de relevos mais planos,
conhecida como planície dos Pampas. Tá? A vegetação dela é rasteira, de gramíneas. O clima é subtropical, né? As estações do ano são bem diferenciadas, né? Quando chega no inverno, as temperaturas baixam bastante e a população tem uma grande influência europeia, porque vendo aí das chegadas de imigrantes vindo aí do início do século XIX, né? Do século XIX e início do século XX. Tá certo, pessoal? Infelizmente o tempo acabou, né? Para vocês terem aí alguma, né, informação mais, entre aí no Saiba Mais, né? Tem a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Diretoria de Geociências. Pode entrar aí, que você vai ter várias informações do que foi tratado na aula de hoje e na aula anterior. Não esqueçam de avaliar essa aula. Para todos aí, tenham um bom final de semana, né? Obrigado aí pela participação no chat. Se cuidem e até a próxima.